Ela saiu com o peso de uma vida inteira pendurado num troço de pano. Lá fora, o sol do Piauí amornava a terra vermelha como se quisesse cozinhar quem tentasse fugir. Lindaura Quitéria de Brito, 52 anos, parou um instante na soleira. Não para olhar para trás, não para esperar que alguém a chamasse de volta. Parou só para sentir o chão embaixo dos pés pela última vez. Esse chão de cimento liso que ela mesma tinha varrido por 30 anos, sem que ninguém pedisse nem agradecesse. Depois deu mais um passo, e o portão bateu. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa, meu amigo ouvinte. Comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo a essa história. Vem gente de todo o Brasil, e cada comentário é uma companhia para Lindaura nessa caminhada. Se essa história já tocou seu coração só nesse começo, deixa o like, ele não custa nada e ajuda muito esse canal a chegar em mais gente que precisa ouvir histórias assim. Inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Agora, vem comigo. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Lindaura nasceu no sertão do Piauí, numa manhã de outubro, em que a chuva demorou tanto para chegar que o pai dela, Joviniano Brito, jurou em voz alta que se a menina viesse saudável, ele plantaria um pé de manga no terreiro em agradecimento. E plantou. A mangueira cresceu torta, como crescem as coisas que nascem da teimosia, e ficou ali por décadas, ensinando uma lição que Joviniano nunca soube nomear, mas que a filha aprendeu na carne, que aquilo que nasce difícil tem raízes mais fundas do que parece. Ela foi criada aprendendo que mulher calada é mulher respeitada, e carregou esse ensinamento como quem carrega uma faca na bota. Útil em certas horas, perigosa em outras, pesada o tempo todo. Costurou desde os 11 anos, primeiro para fora, depois para todo o município, com aquela máquina de pé de ferro que o pai arrumou de um mascate e que ela aprendeu a regular sozinha, ouvindo o barulho das peças como quem ouve a respiração de uma criatura viva. Os dedos dela foram se calando com o tempo, ficando duros nas pontas de tanto alfinete, mas o traço de agulha nunca errou. Casou aos 23 com Herculano Quitéria, homem de riso fácil e trabalho escasso. Deu 2 filhos ao mundo, Telmaco, o mais velho, que herdou do pai o jeito de não incomodar os problemas, e Edvar, o caçula, que desde cedo aprendeu que a mãe resolvia tudo e que, portanto, não precisava aprender a resolver nada. Herculano morreu de febre 4 anos depois do casamento, deixando uma dívida de armazém e 2 meninos de calção curto, e Lindaura costurou os 2 pela vida fora, ao pé da letra e no sentido de tudo. O que ninguém contou, e que é preciso contar para a história ter sentido, é que Lindaura nunca foi ingrata. Amou os filhos com aquela firmeza quieta de quem não sabe demonstrar de outro jeito que não seja fazendo. Fez quentão para as festas de junho, remendou calça nas vésperas de prova, acordou de madrugada para esquentar leite quando a criança tossia. E quando eles cresceram e foram embora, Telmaco para Teresina, Edvar para uma cidadezinha de Minas onde tinha parente, ela ficou na casa pequena de Floriano, costurando encomendas e achando que aquilo era suficiente. Não era. A nora de Telmaco se chamava Ivanete. Moça nova de 28 anos que tinha aprendido desde menina a calcular espaço físico e espaço social com a mesma frieza de quem mede tecido para não sobrar. Lindaura foi morar com eles quando o aluguel de Floriano subiu demais. E durante os primeiros meses tentou ocupar o mínimo possível. Acordava cedo para não encontrar ninguém na cozinha, costurava no quarto com a porta fechada, comia rápido para liberar a mesa. Mas o espaço que ela tentava não ocupar foi diminuindo mesmo assim, porque o espaço que Ivanete precisava crescer era exatamente o que Lindaura ocupava só de estar viva. O quarto virou o assunto numa tarde de agosto.
Lindaura dobrava um lençol na área quando ouviu a voz da nora vindo da cozinha. Não alta, não agressiva. Pior do que isso, era uma voz calculada, a voz de quem já tomou a decisão e está apenas comunicando ao mundo. E o menino está crescendo e precisa de um cantinho para estudar. Aquele quarto tem que ter uma serventia, né, Telmaco? Telmaco não respondeu, ou respondeu com o silêncio que era a resposta dele para tudo que custava. Lindaura ficou parada segurando o lençol, a mão apertada no tecido até ele amassar, ouvindo o filho mais velho escolher o chão com os olhos. Ela sabia disso sem precisar ver. Conhecia aquele filho desde antes de ele ter voz. Do outro lado da sala, o caçula Edvar mexia no rádio velho com o dedo indicador, fingindo que o dial precisava de atenção urgente. Lindaura soltou o lençol. Entrou no quarto. Abriu o armário. Dobrou os 3 vestidos que tinha, enrolou o terço gasto na flanela amarela que usava desde que a mãe lhe dera, e começou a amarrar a trouxa de pano com um nó que aprendera com a avó. Firme, duplo, capaz de aguentar o tranco de um caminhão na estrada de terra. A máquina de costura pesava mais do que ela, e menos do que o orgulho que sentia naquele momento. E ela a abraçou pelo meio com os 2 braços, como se fosse um filho pequeno, e atravessou a sala sem olhar para ninguém. Telmaco levantou os olhos do chão só na hora em que ela abriu a porta da frente. Disse o nome dela com aquela voz embargada de quem sabe que deveria ter falado antes e não falou. Mãe. Ela parou. Sentiu o chão embaixo dos pés. Sentiu o sol na nuca. Sentiu o aperto que subia da barriga e não encontrava saída pela garganta. Não chorou. Lindaura guardava o choro para a noite, quando ninguém visse. Era assim desde menina. Esse orgulho calado que era ao mesmo tempo sua força maior e a parede mais alta que a separava do mundo. Bum, cuida do menino. E saiu pela porta da frente. O caminhão de Bem-vindo Macaúba estava parado no posto da entrada da cidade quando ela chegou arrastando a máquina. Bem-vindo a conhecia de vista, conhecia a mãe, conhecia a avó, conhecia a árvore genealógica inteira, como se conhece no sertão. Não por intimidade, mas por essa memória de lugar que guarda tudo porque não tem como esquecer em terra pequena. Para onde você vai, dona Lindaura? Ela pensou um instante. Não no destino. Esse ela não tinha. Pensou no único nome que vinha à cabeça quando o mundo fechava todas as portas. Riacho do Couro. O povoadinho no sertão do Piauí, onde tinha nascido, onde o pai tinha sido enterrado, onde ainda existia, esquecido no meio do mata-pasto, um pedaço de terra que todo mundo dizia que era terra perdida, mas que estava no nome da família, num cartório que ninguém mais consultava. O sítio Pau-Ferro, Riacho do Couro. Bem-vindo não perguntou mais nada. Ajudou a colocar a máquina na caçamba com um cuidado que ela não esperava. E na estrada de terra vermelha que serpenteava pelo cerrado ressecado de agosto, Lindaura ficou no banco da frente, olhando o capim amarelo passando dos 2 lados, como se o mundo estivesse desfilando sua miséria por gentileza, e não chorou. Não chorou quando virou para trás e não viu mais o município de Floriano. Não chorou quando a estrada sumiu no matagal, e ela soube que estava indo para um lugar que ninguém mais chamava de lar. Chorou às 3 da madrugada, deitada na caçamba com o casaco de lã enrolado no rosto, quando os filhos apareceram nos pensamentos com aquela crueldade mansa que tem as saudades de quem a gente ainda ama e que a decepcionou. E ela chorou baixinho, sem som, do jeito que aprendera, com a mão tapando a boca e os ombros sacudindo no escuro do sertão. Riacho do Couro não era mais do que um acúmulo de casas baixas em torno de uma igrejinha de cal que já tinha sido branca. A praça tinha um chafariz que não funcionava e uma gameleira velha cujas raízes tinham levantado as pedras do piso em volta como dedos de gigante empurrando para cima. Havia um armazém, uma bodega, um posto de saúde que abria 3 vezes por semana e uma feira de sábado onde se vendia de tudo, do bezerro ao remédio de raiz.
Bem-vindo, parou o caminhão na beira da estrada que levava ao pau-ferro e apontou com o queixo. Umas 2 léguas lá no fundo. A estradinha tá fechada de mato. Vai com Deus, dona Lindaura. Ela desceu, puxou a trouxa, olhou para a máquina de costura na caçamba e sentiu pela primeira vez, com clareza, o tamanho do absurdo que estava fazendo. O senhor pode deixar a máquina no armazém do Crispim, eu busco depois. Pode deixar. E foi. Com a trouxa no braço e o terço enrolado dentro dela, Lindaura entrou na estradinha fechada de mata-pasto, com o sol das 2 da tarde pesando nas costas como uma mão que empurra para baixo. O cheiro era de areia quente e folha seca, de jatobá e angico, de terra que não bebia água faz tempo. Os espinhos da jurubeba rasgavam a barra da saia. Os pés afundavam na areia fofa, onde a estrada tinha virado leito de torrente. Ela foi. O sítio pau-ferro apareceu depois de uma curva que o mato quase escondia inteiro, e o coração de Lindaura fez uma coisa estranha quando ela o viu pela primeira vez em mais de 20 anos. Apertou e abriu ao mesmo tempo, como uma mão que encontra algo perdido e ainda não sabe se alegra ou lamenta. A casa de adobe estava de pé, mas só de pé. A parede dos fundos tinha reboco descascado, feito casca de genipapo maduro, expondo o barro cru de baixo, com aquelas manchas escuras de umidade velha que parecem ferida. O telhado de barro tinha cedido num canto, deixando uma abertura por onde entrava a luz suja da tarde. Não a luz boa da tarde, mas a luz de quem encontrou uma fresta e não pede licença. O terreiro inteiro estava tomado de mata-pasto e vassourinha, com as ervas altas chegando até a janela baixa da sala. E no canto do quintal, o que restava do galinheiro era uma armação de varas podres que o tempo tinha dobrado para o chão como se pedisse desculpa. O cheiro era de mofo misturado com esterco de bicho, com mel de mato e com aquele fundo de terra úmida que só existe em lugares que ficaram tempo demais sem presença humana. Um cheiro que é ao mesmo tempo abandono e promessa, que diz ao mesmo tempo que aqui ninguém quis e que aqui ainda pode haver. Lindaura atravessou o terreiro, afastando o mato com o braço. Parou na soleira da porta. A madeira estava inchada, mas abriu com um empurrão que fez um rangido comprido, como quem acorda depois de dormir fundo. Dentro, o chão de terra batida estava coberto de uma camada de folhas secas que o vento tinha empurrado pelas frestas. Uma lagartixa correu pelo canto. Um passarinho bateu as asas lá em cima e sumiu pela abertura do telhado. Ela ficou parada no meio da sala vazia por um tempo que não soube medir. Depois sentou na soleira gretada, com os pés de fora e as mãos no colo, e ficou olhando o terreiro tomado enquanto a tarde ia virando laranja devagar. Em algum momento, a Juriti cantou no coqueiro que ainda estava de pé no fundo, aquele canto que parece pergunta e parece choro, e parece também um jeito de dizer que o lugar não está tão vazio quanto parece. E Lindaura Quitéria de Brito, com 52 anos, com os pés machucados e a garganta seca e o coração numa guerra que não ia acabar em breve, tomou ali uma decisão sem palavras, do tipo que não precisa ser falada para ser real. Ia ficar. Não sabia ainda o que aquilo ia custar. Não sabia dos papéis, não sabia do cunhado que viria depois, não sabia da seca que chegaria em janeiro, não sabia da velha vizinha que ia aparecer com prato de cuscuz e olhos de interrogação. Não sabia de nada. Sabia só que não tinha mais volta. E que às vezes é isso que basta para recomeçar. A primeira noite no sítio Pau-Ferro foi longa, como se o tempo tivesse decidido cobrar tudo o que ela devia de uma vez. Sem rede, sem cobertor, sem qualquer coisa entre o corpo e o chão de terra batida, exceto o casaco de lã que ela dobrara em 4, Lindaura ficou deitada de costas, olhando para o telhado que a lua atravessava pela abertura do canto. E os pensamentos vinham como bicho de noite, sem pedir licença, sem ordem, sem misericórdia.
Vinham os filhos, vinha a voz da nora, vinha o silêncio do Telmaco que doía mais do que qualquer palavra dita. Vinha o rádio do Edvar mexendo no dial, como se o mundo não estivesse desmoronando do lado de fora da sala. E vinha também, mais fundo que tudo, uma pergunta sem resposta. O que é que uma mulher de 52 anos faz sozinha num sítio que o mato tomou, num povoado que nem sabe que ela existe? Não dormiu, mas também não desistiu. Que não é a mesma coisa que dormir, mas às vezes vale mais. Quando o céu começou a clarear pelo lado do brejo, ela levantou, dobrou o casaco, saiu para o terreiro com os pés descalços, sentindo a areia fria da madrugada que ainda guardava o fresco da noite, e ficou olhando o sítio no silêncio daquele azul que o dia faz antes de se comprometer com o sol. O coqueiro do fundo estava de pé. A mangueira torta. Ela reconheceu a mangueira. Aquela mesma plantada pelo pai décadas antes. Estava de pé. As paredes estavam de pé. E ela também estava. Isso bastou por enquanto. Passou os primeiros dias no trabalho mais urgente, limpar. Com um pedaço de pau que achou na beirada do terreiro, foi arrancando o mata-pasto da porta para fora, com aquela obstinação muda de quem não tem pressa, mas também não tem tempo a perder. Os espinhos rasgavam os dedos. O sol das 10 da manhã já queimava como brasa. Ela não parava. Ia arrancando, amontoando no canto, amontoando mais. A cada braçada de mato arrancado, o chão de terra vermelha aparecia como pele debaixo de curativo, vermelho e úmido e vivo. E Lindaura olhava para aquilo com uma satisfação que não sabia explicar. Aquela satisfação de quem tira o que estava errado e vê surgir o que estava apenas escondido. Comeu o que tinha na trouxa. Um punhado de farinha, 2 pedaços de rapadura, uma lata de sardinha que bem-vindo tinha colocado na cabine sem ela pedir. Na terceira tarde, a farinha acabou. Ela foi a pé até o armazém do Crispim, buscar a máquina e comprar o mínimo com o dinheiro que tinha cozido no forro da saia antes de sair de Floriano. Não muito, mas o bastante para não passar fome nos primeiros dias, se fosse comedida. Foi no armazém que o povo de Riacho do Couro a viu pela primeira vez. E o povo de Riacho do Couro, como todo povo de interior que se preza, não deixou a ocasião passar em branco. Crispim Valério, o dono, era um homem de meia idade com bigode ralo e memória boa. O tipo de pessoa que guarda tudo que ouve e distribui com juros. Ele a reconheceu pelo sobrenome. Brito, filha do Joviniano. Perguntou se era mesmo ela, se tinha vindo para ficar, o que ia fazer no pau-ferro, se tinha família chegando. Lindaura respondeu com o mínimo, pagou o que comprou, amarrou a máquina num carro de mão que Crispim emprestou sem querer e foi embora a estrada abaixo. Mas o estrago da conversa já estava feito. Antes que ela chegasse de volta ao sítio, metade do povoado já sabia que a filha doida do Joviniano tinha vindo habitar a casa velha do pau-ferro, e a outra metade estava sendo informada naquele exato momento. Dona Etelvina Macário apareceu na manhã do 5º dia. Lindaura estava de cócoras no quintal tentando reerguer a armação do galinheiro quando ouviu uma voz do portão que não pediu licença, mas também não entrou sem ser chamada. Uma voz velha, seca, do tipo que já viu muita coisa e aprendeu a falar devagar por isso. "Você é quem está aqui no pau-ferro?" Ela se levantou, viu a mulher. 78 anos no mínimo, baixinha até o exagero, com um lenço escuro amarrado na cabeça e um prato coberto com pano branco nas mãos. Os olhos eram 2 pontinhos escuros e vivos, do tipo que não perde nada. "Sou eu. Trouxe cuscuz. Fiz demais hoje de manhã. Não era exatamente uma mentira e não era exatamente uma verdade. Dona Etelvina não tinha feito cuscuz demais. Dona Etelvina tinha feito cuscuz para ter motivo de aparecer. Porque a curiosidade no peito de uma mulher de 78 anos, que viu de longe uma desconhecida entrar no lugar que o povoado inteiro chamava de terra amaldiçoada, é um tipo de coisa que não espera nem pelo dia seguinte.
Lindaura lavou as mãos no tanque, recebeu o prato, e as duas mulheres ficaram sentadas na soleira da sala, comendo cuscuz com o sol das 8 da manhã ainda amigável nas costas. A velha olhava em redor, com aqueles olhos que catalogavam tudo. O mato, que já tinha saído do terreiro, a armação do galinheiro em progresso, a máquina de costura encostada na parede da sala com um pano úmido em cima para proteger do pó. Você costura? Costurei a vida inteira. Dona Etelvina assentiu devagar como quem marca um ponto num mapa interno. Joviniano era seu pai? Era. Homem difícil. Era. A velha não perguntou mais sobre o pai. Tinha aprendido há muitos anos que há perguntas que a resposta completa não cabe num cuscuz de manhã. Mas antes de ir embora, já de pé, já com o prato vazio debaixo do braço, falou uma coisa que pareceu simples, mas que ficou rodando na cabeça de Lindaura pelo resto do dia. Você vai precisar de água boa. A cacimba do fundo ainda presta, mas tem que limpar o fundo. E o seu quintino do brejo conserta a cerca, caso precise. Falou assim, sem mais. E foi embora pela estradinha de terra com aquele passo miúdo e firme de mulher que já andou légua demais para ter pressa. O seu quintino Apolinário apareceu 3 dias depois, na segunda-feira de manhã, sem que ninguém tivesse ido buscá-lo. Lindaura estava dentro da casa tentando tapar com barro e palha seca a abertura do telhado quando ouviu o barulho de ferramenta no lado de fora e saiu para ver. Era um homem de uns 60 e poucos anos. Ela soube depois que tinha 64. Seco como galho de jurema, com um chapéu de couro surrado que devia ter acompanhado metade da vida dele e uma caixa de ferramenta na mão. Estava estudando a cerca caída do lado sul com a concentração de quem lê mapa antes de sair andando. Lindaura ficou parada na soleira observando. Ele não disse bom dia de imediato. Ergueu o queixo para ela num cumprimento que era o resumo do bom dia, do como vai e do que eu vim fazer aqui, tudo em um gesto só. Depois voltou os olhos para a cerca e começou a trabalhar. Ela ficou alguns instantes sem saber o que fazer com aquilo. Não tinha pedido, não tinha combinado nada com ninguém. E no sertão, quando aparece um homem calado, consertando cerca no seu sítio sem cobrar e sem explicar, há 2 possibilidades. Ou é gente boa, ou é problema. Às vezes é as 2 coisas ao mesmo tempo. O senhor foi chamado? Ele parou um instante, pensou. Falou sem virar o rosto. Não. Vim por conta. Por conta de quê? Uma pausa mais longa dessa vez. O sol batia na nuca dele com aquela crueldade generosa do sertão. Conheci seu pai. E não falou mais nada. Voltou à cerca com uma disposição que não deixava brecha para mais perguntas, martelando estacas com aquele jeito metódico de quem aprendeu que a teimosia é uma ferramenta tanto quanto o martelo. Lindaura ficou olhando por mais um tempo. Sentiu que alguma coisa ali não estava errada e voltou para dentro para continuar o telhado. Às vezes, a confiança nasce não de certeza, mas de cansaço. Quando a gente está ocupada demais, sobrevivendo para ficar desconfiando de quem só está ajudando. Seu quintino passou a aparecer toda manhã. Vinha. Olhava o que precisava, trabalhava até o meio-dia, bebia a água da cacimba que ele mesmo tinha limpado e ia embora pelo caminho do brejo sem pedir nem prometer nada. Consertou a cerca inteira do lado sul. Tapou o fundo do açude com pedra e argila. Recolocou as vigas do galinheiro, tudo sem preço, sem conversa, com aquele silêncio de quem age no lugar de falar, porque as palavras já foram gastas demais na vida e deixaram de ser baratas. Lindaura, que tinha passado décadas rodeada de homens que falavam muito e faziam pouco, não soube o que fazer com aquilo por um tempo. Ficou na defensiva nos primeiros dias, respondendo com monossílabos, não oferecendo café, não perguntando nada. Mas o sertão tem um jeito de encolher o espaço entre as pessoas quando elas estão trabalhando lado a lado, debaixo do mesmo sol. E sem que ela percebesse,
No fim da segunda semana já estava deixando a cuia de água na sombra, perto de onde ele trabalhava, e no fim da terceira já fazia café nas manhãs que ele aparecia e deixava a xícara na janela baixa sem comentar. Ele bebia o café. Não comentava também, mas devolvia a xícara sempre limpa, lavada na torneira do quintal, virada de boca para baixo na pedra da janela. E era isso. Era o suficiente. A menina Doraci apareceu numa tarde de sábado, com o sol já descendo e o terreiro finalmente limpo, cheirando a terra revolvida. Lindaura estava sentada na soleira, costurando um vestido de chita que Dona Etelvina tinha encomendado. A primeira encomenda, pequena, mas real, e que tinha a importância simbólica de dizer que havia trabalho e que havia alguém que confiava naquele trabalho. Levantou os olhos e viu a menina parada no meio do terreiro. Uns 8 anos, cabelo crespo solto, um vestidinho lavado que já estava passando de tamanho, olhando com aquela curiosidade sem cerimônia que só as crianças têm. "O que você quer?" A menina apontou para a máquina de costura que estava do lado de dentro da porta. "Essa máquina é sua?" "É." "Ela faz vestido de boneca?" Lindaura olhou para a menina por um instante. Sentiu alguma coisa se mexer no peito que ela preferiu não nomear. "Faz. Mas boneca você tem." A menina sacudiu a cabeça que não. Então hoje não tem vestido de boneca. A menina aceitou aquilo com a seriedade de quem vai processar a informação e voltar mais preparada. Ficou mais uns minutos olhando a máquina com aquele respeito de quem ainda não sabe o que é uma coisa, mas já decidiu que vai aprender. Depois deu meia volta e sumiu pela estradinha sem se despedir, que também era uma forma de dizer que pretendia voltar. Naquela noite, depois que o sítio foi ficando quieto com o anoitecer e os grilos tomaram conta do som, Lindaura vasculhou os retalhos que guardava no fundo da trouxa. Pedaços de chita, um naco de algodão azul, um resto de tricoline amarelo, e passou 1 hora costurando às pressas uma figura que não tinha nome ainda, mas que tinha 2 braços, 2 pernas, um rosto bordado com linha preta e um vestidinho de retalho xadrez. Não soube explicar por que fez aquilo. Tinha prometido a si mesma que não ia se prender a mais ninguém. Tinha prometido que daqui para frente era ela e o trabalho e a terra, sem enredamentos de coração que sempre custavam mais do que rendiam. Mas os dedos tinham costurado a boneca antes que a cabeça terminasse de prometer. E isso também era uma coisa que ela conhecia. Esse jeito do corpo de saber antes da razão, esse instinto que Joviniano plantava em mangueira torta e que crescia do jeito que precisava crescer, não do jeito que era conveniente. Ela pôs a boneca na janela baixa da sala. Foi dormir sem pensar mais nisso. Na manhã seguinte a boneca estava lá, e na tarde seguinte Doraci estava no terreiro de novo. E quando Lindaura deu a boneca sem comentar, a menina abraçou a coisa de pano com uma força de criança que não tem vergonha de sentir, e Lindaura teve que virar o rosto para o lado para que a menina não visse o que acontecia com seus olhos. Foi assim que o sítio Pau-Ferro começou a ter gente outra vez, devagar, sem cerimônia, sem que ninguém tivesse planejado. Como crescem as coisas que nascem de teimosa necessidade e não de conveniência. E Lindaura, que tinha saído de uma casa onde virou incômodo, ia aprendendo aos poucos o peso diferente de ser aquela que recebe, não aquela que é tolerada. Ainda não sabia o nome desse peso, mas sentia, nas manhãs com cheiro de terra molhada e café passado no fogão de lenha que seu Quintino tinha consertado, sem dizer que ia consertar, que tinha alguma coisa brotando ali que não era só capim. Foi na feira de sábado de Riacho do Couro que Lindaura ouviu o nome de Pedrônio pela primeira vez desde que tinha chegado. E a forma como o nome chegou aos seus ouvidos foi pior do que qualquer ameaça direta. Chegou pela boca de uma mulher que ela mal conhecia, com aquele tom de quem está repetindo o que ouviu e acrescentando o que imaginou.
E o resultado era uma mistura de fato e boato que o sertão processa igual a qualquer outra coisa, com velocidade e sem piedade. Lindaura estava parada na frente da banca de tecido do Crispim, escolhendo um rolo de algodão branco para um vestido de noiva que uma moça do distrito vizinho tinha encomendado, quando a mulher passou por ela e falou para outra, sem baixar a voz o suficiente. O Pedrônio Quitéria diz que essa mulher que foi pro pau-ferro nem tem direito nenhum naquele chão. Diz que o sítio tem dívida antiga com a família dele. Lindaura não se virou. Ficou com o rolo de algodão na mão e os olhos no tecido. Mas deixou de ver o tecido. Sentiu o calor subir do pescoço para a nuca, não de vergonha, de raiva. Uma raiva fina, quente, do tipo que não explode, mas que fica queimando por dentro como brasa coberta de cinza. Pedrônio Quitéria, irmão do Herculano finado. 59 anos de mesquinharia acumulada num corpo de homem que sempre achou que o que era dos outros podia ser dele, se ele calculasse direito e esperasse o momento certo. Lindaura o conhecia desde o casamento, tinha convivido com ele por anos e sabia com aquela certeza de quem não precisa de prova que Pedrônio não tinha dívida nenhuma com o pai dela. Era a cobiça antiga por terra que nunca foi dele e que ele nunca tinha se conformado em não ter. Pagou o tecido, colocou na sacola e foi embora da feira antes do que pretendia, com o passo mais rápido que o normal e o coração mais pesado do que devia. Naquela noite não conseguiu costurar. Ficou sentada no banco de madeira que seu Quintino tinha pregado na varanda improvisada, olhando o terreiro escuro com os grilos cantando ao redor, e deixou o problema rodar na cabeça sem tentar resolvê-lo, porque sabia que havia problemas que precisavam rodar antes de assentar. Pedrônio não tinha aparecido ainda. Não tinha mandado recado, não tinha vindo pessoalmente, não tinha feito nada que fosse concreto. Era só palavras na feira, mas palavras na feira de Riacho do Couro tinham o peso de pedra na lama. Afundavam devagar e ficavam. O que ela tinha de real era o seguinte: o sítio Pau-Ferro estava no nome do pai dela, Joviniano Brito, num cartório que ela não sabia ao certo qual era. Não tinha documento na mão. Não tinha escritura, não tinha contrato, não tinha papel nenhum, além da memória de que aquele chão era da família há décadas. E memória, por mais verdadeira que seja, não tem validade jurídica. Isso ela não sabia com palavras técnicas, mas sabia com o instinto de quem cresceu no sertão e aprendeu que terra sem papel é terra em disputa. Dormiu mal. Acordou antes do sol com aquela sensação de roupa molhada que a preocupação deixa, um peso úmido que não é dor, mas que cansa do mesmo jeito. Foi cavando o quintal para plantar quiabo numa tarde de semana, quando a enxada bateu em alguma coisa dura debaixo da terra. Primeiro achou que era pedra. Raspou com o cabo. Bateu de novo. O som era diferente. Oco, metálico, do tipo que não é natureza, mas objeto. Ajoelhou na terra, enfiou os dedos ao redor, foi afastando a areia com cuidado, e depois de alguns minutos puxou do chão uma lata de mantimento enferrujada, daquelas redondas de tampa com pressão, selada com graxa velha nas beiradas, como se alguém tivesse tomado o cuidado de garantir que o que estava dentro não ia ser tocado pela umidade. Ficou um longo tempo só segurando a lata. Sentiu o coração na garganta sem entender por quê, porque ainda não sabia o que estava segurando, mas o corpo já sabia antes. Esse instinto de descendência que reconhece o que pertence antes de abrir. Levou para dentro, pôs na mesa, forçou a tampa com a ponta da faca e a graxa velha cedeu com um estalido que soou alto demais no silêncio da tarde. Dentro havia papel dobrado, muito papel. Folhas amareladas, algumas com a tinta quase desaparecida, escritas numa letra tremida e inclinada que ela reconheceu de imediato, com aquela fisgada no peito que as coisas do pai sempre davam mesmo depois de tanto tempo. Era a caligrafia do Joviniano.
Abriu o primeiro bilhete com os dedos trêmulos. Lindaura, se você está lendo isso, é porque encontrou onde sempre esteve. Esse chão é seu por direito e por promessa. Peço perdão pelo que não soube dar em vida. Dobrou o papel devagar. Não chorou de imediato. A emoção às vezes chega atrasada, como chuva que demora, mas que quando cai, cai de vez. Ficou olhando para a lata com as mãos pousadas na mesa, sentindo o peso daquelas palavras pousando nela aos poucos, como pó de ouro que assenta. Havia outros bilhetes. Ela os leu todos naquela tarde, um por um, devagar, na luz que ia diminuindo pela janela baixa. O pai escrevia fragmentado, sem sequência, como quem vai depositando pensamentos ao longo de anos. Algumas folhas eram antigas, com o papel quase quebradiço. Outras eram mais recentes, a tinta ainda um pouco firme. Em todos eles havia uma linha que se repetia com variações. Esse sítio foi prometido à sua mãe antes de qualquer briga, e promessa feita em vida não morre com quem prometeu. A mãe de Lindaura tinha morrido quando ela tinha 4 anos. Joviniano nunca falara dela com nenhum dos filhos. Era um desses silêncios que o sertão cria ao redor de dor antiga, como mata que vai crescendo sobre ruína até que ninguém mais se lembra do que havia debaixo. E agora, naquela tarde de quintal, cheirando a terra revirada e quiabo ainda não plantado, a mãe voltava pelas mãos do pai morto, em letra tremida, numa lata enferrujada enterrada no lugar certo. Dona Etelvina ficou doente num domingo de agosto. Doraci apareceu correndo no terreiro antes das 6 da manhã, com o vestidinho ainda amassado do sono e os olhos arregalados de criança que viu coisa que não sabia nomear, e disse só que a avó estava com febre e não levantava. Lindaura largou o café no fogo, pegou o pano de prato, a cuia de água e foi atrás da menina pelo caminho de terra que separava os 2 sítios. Dona Etelvina estava deitada no catre com aquela febre malina que o interior do Piauí conhece bem. A que não deixa a pessoa quieta, mas também não deixa ela se levantar, que sobe e desce em ciclos e deixa a pele seca e os olhos sem foco e a voz mole como corda molhada. A testa ardia. A respiração era curta. Lindaura pôs a mão na testa da velha e sentiu o calor da palma se confundir com o calor dela. E teve que segurar o medo com as 2 mãos, porque havia naquele momento uma vulnerabilidade que ela não esperava sentir por uma mulher que conhecia faz poucas semanas. Mas é assim com as afinidades do sertão. Não constroem devagar para depois de muito tempo. Constroem depressa e fundo, como raiz de um buzeiro. Porque quem vive em terra seca aprendeu que não dá para ser seletivo com o que planta quando a terra é pouca e o tempo é menos. Ficou os 3 dias seguintes entre o pau-ferro e a casa de Dona Etelvina. Dormia pouco, nos rascunhos de horas que restavam entre um cuidado e outro. Fazia chá de mastruz para febre, chá de quebra-pedra para limpar, cataplasma de folha de algodão no peito para abrir o pulmão. Eram coisas que sabia de instinto e de memória, do tempo em que a avó curava tudo com o que o quintal dava e a botica ficava a léguas de distância. Seu Quintino apareceu na tarde do 2º dia na porta da casa de Dona Etelvina, com uma muda de vassourinha de botão na mão e um olhar que dizia que sabia mais do que ia falar. Essa erva misturada com a casca do angico faz o mal largar mais rápido. Lindaura pegou a muda sem dizer obrigada, não por falta de gratidão, mas porque havia entre os 2, naquela altura, uma linguagem que dispensava as palavras de protocolo. Fez o chá. A febre quebrou na madrugada do 3º dia, quando Dona Etelvina voltou a si com aquela clareza mansa de quem escapou sem saber direito de quê, e pediu água com aquela voz que ainda era fraca, mas já era dela de novo. Quando a velha melhorou o suficiente para sentar na cama, pegou a mão de Lindaura e ficou um tempo só segurando, sem falar. Depois disse: "Você tem mão de cura. Sua mãe tinha também." Lindaura ficou olhando para a velha. A garganta fechou. "A senhora conheceu minha mãe?" Dona Etelvina assentiu devagar.
com aquele peso de quem tem história guardada há muito tempo e ainda não sabe se o momento de contar chegou. Conheci. Era mulher de força quieta, igual a você. Uma pausa. Tem coisa que você precisa saber ainda, Lindaura, mas não hoje. Hoje você descansa. E fechou os olhos antes que Lindaura pudesse perguntar mais, com aquela soberania das pessoas velhas que sabem que o tempo pertence a elas e que as respostas têm hora certa de vir. Foi na semana seguinte à doença de Dona Etelvina que Pedrônio Quitéria deixou de ser rumor e virou realidade. Lindaura estava na varanda costurando quando viu a poeira na estrada. Um homem vindo a cavalo, devagar, com aquele passo calculado de quem quer ser visto antes de chegar. Reconheceu o porte antes de reconhecer o rosto. Havia naquele homem um jeito de ocupar espaço que ela conhecia de décadas, um jeito que dizia que o mundo devia ceder e não ele. Pedrônio Quitéria desceu do cavalo na entrada do terreiro sem ser convidado. Era um homem atarracado, de bigode grisalho e mãos grandes, vestindo roupa de fazendeiro de segunda categoria, o tipo que não tem fazenda, mas usa chapéu como se tivesse. Olhou em redor com os olhos de inventariante, computando tudo que via. A cerca consertada, o galinheiro reconstruído, a horta no canto do quintal que Lindaura tinha começado há semanas antes. Custou trabalho, hein? Falou isso primeiro, quase com admiração, antes de mostrar o dente. Pena que é em terra que não é sua. Lindaura baixou a costura. Ficou olhando para ele com aquela calma que não era paz, era precisão. A diferença entre quem tem medo e foge e quem tem medo e fica. Essa terra foi do meu pai. Seu pai tinha dívida com a família Quitéria. Dívida antiga, dívida documentada. Ele tirou do bolso um papel dobrado de longe só para mostrar que tinha, não para apresentar. Eu vim como aviso. Pode ir arrumando suas coisas no seu tempo. Não vim brigar com viúva. Essa última frase foi dita com uma gentileza que era a pior parte de tudo. A gentileza de quem acha que está fazendo um favor ao ser misericordioso com quem não tem chance. Lindaura sentiu a raiva queimar de novo. Aquela brasa fina que não apagava. Mas sentiu também outra coisa, nova, que veio junto com a lembrança da lata enterrada no quintal e das palavras do pai em letra tremida. Uma firmeza que não era da raiva, era mais funda que a raiva. Era da certeza. O senhor pode ir embora agora. Pedrônio a olhou por um instante com aquela expressão de quem não esperava resistência e não sabe se fica irritado ou divertido. Fique sabendo que já consultei a comarca de São Raimundo Nonato. Tem advogado cuidando disso. E eu vou cuidar do meu lado. Ele subiu no cavalo. Deu meia volta. Antes de sumir pela estrada, falou por cima do ombro sem se virar. Não tem como ganhar, Lindaura. Ela ficou parada no terreiro, ouvindo o barulho do cavalo diminuir até sumir. Depois entrou, pegou a lata de mantimento, tirou os bilhetes. Ficou olhando para eles por um tempo com aquela sobriedade fria de quem acaba de entender que a guerra começou de verdade e que a única opção pior do que lutar é não lutar. Havia um nome nos bilhetes que o pai citava uma única vez, numa das folhas mais novas. Olegário Bittencourt, tabelião aposentado da vila, sabe onde estão os documentos certos. Era um fio, fino como linha de bordar. Mas Lindaura sabia melhor do que a maioria que os trabalhos mais duráveis começam com um fio só. Dobrou os bilhetes, guardou na trouxa junto do terço, apagou o fogo do fogão de lenha. E foi dormir com a decisão assentada no peito como pedra no fundo do açude, quieta, pesada, no lugar certo. Eu, Olegário Bittencourt, morava numa casinha de pau a pique na beira da vila, separada da estrada principal por um jardim pequeno, onde cresciam cravos de defunto e uma roseira que devia ter sido bonita em outros tempos, e agora era só espinho e galho teimoso. Era um homem de 71 anos, magro como vara de pescar, com um bigode branco imenso que parecia viver uma vida própria no meio do rosto,
e olhos fundos que carregavam aquele cansaço específico de quem passou décadas assinando papéis e foi aprendendo aos poucos que nem todo papel assinado é papel limpo. Quando Lindaura bateu na porta com os bilhetes do pai na mão e o nome dele nos lábios, ele ficou um longo instante parado na soleira, olhando para ela sem falar, com uma expressão que não era surpresa. Era reconhecimento. O tipo de expressão de quem esperava por uma visita que demorou, mas que sabia que ia chegar. Você é filha do Joviniano? Não era pergunta. Sou. E preciso saber onde estão os documentos do pau-ferro. Ele abriu a porta mais larga. Fez um gesto com a cabeça que era convite e confissão ao mesmo tempo. E Lindaura entrou. Seu Olegário contou devagar, com aquela cadência de quem já ensaiou a história na cabeça por anos e sabe que na hora de falar precisa escolher bem cada palavra. Tinha sido tabelião por quase 3 décadas na comarca de São Raimundo Nonato. Conhecia o pai dela de longa data, conhecia a terra, conhecia as brigas de família que o sertão guarda com o mesmo cuidado que guarda rancor, fundo, seco e duradouro. E havia na história do pau-ferro uma parte que o próprio Joviniano lhe tinha pedido que ficasse guardada até que a pessoa certa aparecesse para buscar. O avô de Lindaura, Feliciano Brito, tinha registrado a doação do sítio pau-ferro em cartório décadas antes, não ao Joviniano, mas diretamente à mãe de Lindaura, Conceição Brito, como garantia de que aquela mulher nunca ficaria sem chão caso alguma coisa acontecesse. Era um ato de homem de palavra, feito na surdina, sem alarde, porque no sertão os atos mais importantes costumam ser feitos assim, sem testemunha além da própria consciência. Conceição tinha morrido cedo. O documento ficara sepultado nos livros de notas do cartório, nunca contestado porque nunca reivindicado. Esquecido entre páginas amareladas de 1950 e poucos. E Joviniano, que sabia da existência daquele registro, mas nunca tinha chegado perto o suficiente da filha para contar, foi depositando nas latas enterradas e nos bilhetes em letra tremida o mapa de um tesouro que ele não soube entregar em vida. Seu Olegário levantou de uma cadeira de vime com o esforço miúdo dos velhos. Foi até a estante de madeira escura que ocupava a parede inteira da salinha. Passou os dedos pelas lombadas de cadernos encadernados até encontrar o que procurava e puxou um livro de notas encardido com a capa de couro rachado. Abriu com o cuidado de quem manuseia coisa frágil. Apontou com o dedo para um registro no meio da página. Lindaura se inclinou. Leu devagar, porque a letra era antiga, e ela não estava acostumada com aquele tipo de caligrafia cartorial. Mas leu. E quando terminou, ficou parada com os olhos no papel por um tempo, sentindo o peso daquilo assentando nela, camada por camada, como a terra assenta depois da chuva. Primeiro a superfície, depois mais fundo ainda. Isso derruba o que o Pedrônio apresentou na comarca? Derruba e enterra. Seu Olegário fechou o livro com delicadeza. O papel dele é forjado. Eu reconheço a escrivaninha que assinou, conheço o homem, sei que não havia esse registro. Vou depor se precisar. Devo isso ao seu avô, que foi homem honrado, e devo ao seu pai, que me pediu um favor e eu demorei 40 anos para cumprir direito. A voz do velho tinha aquela textura específica da culpa honesta. Não a culpa que se exibe para receber perdão, mas a que fica quieta e paga o que deve, sem pedir reconhecimento. Lindaura engoliu em seco, olhou para a janela. Lá fora, o sol da tarde pintava a rua de terra com aquela luz alaranjada que o interior do Piauí fabrica nos fins de tarde de agosto como se fosse sua maior riqueza, e era. Obrigada, seu Olegário. Não precisa, agora vai cuidar do que é seu. O fogo no paiol dos fundos começou de madrugada. Lindaura acordou com o cheiro antes de acordar com o barulho. Aquele cheiro de palha queimando, que é diferente de qualquer outro cheiro, que tem uma urgência própria que acorda o corpo antes que a cabeça entenda o que está acontecendo. Saiu do catre num salto, abriu a porta dos fundos e viu o paiol inteiro tomado de chamas.
A madeira velha pegando com aquela voracidade do que ficou seco tempo demais, esperando só uma faísca. Correu. Puxou o balde, encheu na cacimba. Jogou, encheu de novo. O fogo era maior do que o balde, maior do que ela, maior do que qualquer esforço que um par de braços sozinho podia fazer, e ela sabia disso, mas encheu o balde de novo assim mesmo, porque parar não era uma opção que o corpo dela conhecia. Foi Doraci quem a encontrou assim, encharcada e fuliginosa, numa das viagens entre a cacimba e o paiol, porque Doraci tinha ido dormir no sítio pela primeira vez naquela noite e o barulho a acordara. A menina saiu correndo pela estrada escura gritando por socorro antes que Lindaura pudesse chamá-la de volta. E em menos de meia hora havia 4 mulheres do povoado no terreiro do pau-ferro, e depois 6. E depois, o próprio seu Quintino chegou do brejo com um ar de quem já sabia o que tinha acontecido sem precisar ver. Aquela cara fechada de homem que reconhece a maldade quando ela tem endereço. O paiol não foi salvo. Perdeu metade do milho que estava guardado para seca, a armação de madeira desmoronou com um estrondo que acordou os últimos que ainda dormiam. E a velha máquina de costura, que estava encostada perto demais da parede dos fundos, saiu com a tampa chamuscada e o pedal torto. Lindaura ficou parada no terreiro, olhando as brasas morrerem, enquanto as mulheres conversavam em volta com aquela solidariedade prática do interior, que não fica só no consolo, mas imediatamente começa a contar o que pode ser feito. Doraci tinha se enfiado nos braços dela em algum momento e não saíra mais, e Lindaura estava com as mãos na cabeça da menina sem perceber. Aquele gesto que o corpo faz antes da mente. Proteger. Dona Etelvina, que tinha vindo apoiada no braço de uma vizinha, porque as pernas ainda não estavam de todo firmes depois da febre, olhou para o paiol destruído, olhou para Lindaura e falou com aquela voz seca de quem não desperdiça palavras em indignação, mas reserva tudo para ação. Amanhã a gente resolve. E resolveram. Com aquela determinação coletiva e silenciosa que as mulheres do sertão mobilizam quando alguém vai longe demais, não gritando, não protestando em praça pública, mas aparecendo com madeira, com telha, com uma máquina menor que a dona da bodega tinha guardada no fundo do depósito e que nunca mais usava, e com braços dispostos a trabalhar debaixo do sol de setembro, sem cobrar nem esperar reconhecimento. Em uma semana, o paiol tinha parede nova. Em 2, telhado. A máquina menor costurava bem, não tão suave quanto a pé de ferro, mas costurava, e as encomendas não pararam. Ao contrário, correu pelo distrito inteiro a história da mulher que recomeçou sozinha no pau-ferro, e alguém tentou parar e não conseguiu. E essa história trouxe encomendas de lugares que Lindaura nem sabia que existiam, vestidos de noiva e batizado, e festa, que chegavam por recado de feira em feira. Bedrônio sumiu por um tempo depois do fogo. Depois a ação na comarca emperrou. Os documentos que seu olegário apresentou ao escrivão desfizeram o argumento da dívida com a precisão de quem desfaz nó que foi mal feito, puxando o fio certo, devagar, até que toda a construção cede. O advogado de Pedrônio pediu adiamento. Depois pediu outro. Depois parou de aparecer porque há causas que os advogados abandonam quando percebem que não tem chão. A sentença veio numa tarde de outubro, levada por escrivão a cavalo, num envelope pardo com o carimbo da comarca. Lindaura abriu em pé na varanda, com seu Quintino do lado de fora do portão sem entrar. Ele nunca entrava sem ser convidado. Esse era um dos silêncios que ela aprendera a respeitar nele. Leu, dobrou, ficou quieta. Depois abriu o portão. Pode entrar. Era a primeira vez que ela convidava. Ele entrou devagar, como entram as coisas que esperam muito, com cuidado de quem sabe o valor do que finalmente chegou. Foi nessa tarde,
com a luz alaranjada pintando o terreiro florido de manjericão e capim santo que Lindaura tinha plantado nas bordas ao longo dos meses, que seu olegário apareceu também, a pé, com o livro de notas debaixo do braço e aquele ar de quem tem uma última coisa a dizer antes de ficar em paz. Sentaram os três na varanda. Doraci dormia dentro, enrolada no cobertor de retalhos que Lindaura costurara nas noites de menos trabalho. Os grilos começavam o serão. A Juriti do coqueiro fez aquele chamado dela, aquele que parece pergunta, e ninguém respondeu porque algumas perguntas do sertão são feitas só para lembrar que alguém ainda está prestando atenção. Seu olegário contou o resto. Seu Quintino Apolinário não aparecia toda manhã no sítio Pau-Ferro por causa de dívida com Joviniano, como ele mesmo deixava acreditar com aquele silêncio estratégico de homem que prefere ser mal entendido a se expor. Aparecia porque havia, há mais de 40 anos, feito uma promessa. Havia amado a mãe de Lindaura, Conceição, com aquele amor calado e sem saída de quem ama em terra de outro e não tem como pedir o que não é seu. E Joviniano, que sabia, que tinha ciúme e orgulho e todas as fraquezas de homem do sertão, mas também tinha o núcleo duro de quem entende que a vida cobra o que a gente deve. Joviniano o chamara certa vez, anos depois da morte de Conceição, e lhe dissera que se a filha deles algum dia precisasse, ele que aparecesse. Sem explicação, sem prazo, sem garantia. Só a promessa, passada entre dois homens em silêncio de Caatinga e guardada por 4 décadas inteiras, sem que ninguém pedisse e sem que ninguém cobrassem. Lindaura ouviu tudo isso sem se mover. Sentiu as lágrimas chegarem de longe, como chuva que a gente sente no ar antes de cair. E não tentou impedir porque havia um ponto além do qual o orgulho calado dela precisava ceder para que o resto pudesse respirar. Chorou ali, na varanda, com o sol acabando e as primeiras estrelas chegando no céu do Piauí, e não foi um choro de mágoa. Foi o choro de quem entende de uma vez, numa tarde só, que nunca esteve tão desamparada quanto achou que estava. E que as mãos que a sustentaram foram invisíveis não por descuido, mas por amor do tipo que não pede palco. Seu Quintino não disse nada, mas ficou. E isso também era uma linguagem. Outubro trouxe a primeira chuva de setembro atrasada, que chegou numa madrugada com aquele cheiro de terra molhada que é diferente de todos os outros cheiros do mundo. Mais vivo, mais fundo, mais antigo, como se a terra estivesse lembrando de algo que a seca fez ela esquecer. Lindaura ficou acordada, ouvindo a chuva cair no telhado novo do paiol, no telhado remendado da casa, na folha da mangueira torta do terreiro, e sentiu no peito aquela paz, que não é ausência de dificuldade, é a presença de algo suficientemente firme para aguentar o que vier. O sítio tinha horta. Tinha galinheiro, com 12 galinhas e um galo de briga que seu Quintino trouxera de brinde, sem admitir que era brinde. Tinha cerca firme, telhado de telha nova no canto que cedera, fogão de lenha que pegava bem, uma máquina de costura que funcionava e encomendas até o fim do mês. Tinha Doraci correndo entre as galinhas com o vestidinho novo que Lindaura costureira de surpresa numa manhã de sábado. E Dona Etelvina aparecendo todo dia com erva ou com conselho, ou com as duas coisas ao mesmo tempo. Tinha seu Quintino chegando toda manhã pela estradinha do brejo, ainda sem cerimônia, ainda sem declaração, mas ficando até mais tarde agora, ficando até o jantar às vezes. E o jantar que era para 2 virara para 3. E o para 3 virava para mais quando Etelvina ficava. E ninguém chamava aquilo de família, mas era o que era. E foi numa tarde assim, com o terreiro cheirando a terra molhada e o capim santo movendo devagar na brisa que veio do brejo, que bateram palmas no portão. Lindaura estava na varanda remendando uma calça de seu Quintino, coisa que ela fazia sem alarde, que ele deixava sem comentar, e que era entre os dois o maior romance que o sertão sabia escrever. Ergueu os olhos, viu a mulher no portão,
uns 30 anos no máximo. Magra, com aquela magreza que não é de dieta, mas de privação. Uma trouxa de pano no braço, pequena demais para conter uma vida, grande demais para ser só roupa. Os olhos tinham aquele fundo que Lindaura conhecia porque tinha olhado para o espelho e visto. O fundo de quem não tem mais para onde voltar e ainda não sabe se há para onde ir. Lindaura baixou a costura. Ficou um instante só olhando. Depois levantou. Foi até o portão. Abriu devagar, com aquela calma de quem sabe o que está fazendo, porque já esteve do outro lado dessa porta e nunca esqueceu o peso de esperar que ela abrisse. Pode entrar. Tem água fresca. A mulher entrou sem falar. Lindaura a levou até a soleira gretada, onde ela mesma sentara mais de um ano atrás, com o sol de outubro pintando o terreiro de laranja e a Juriti chamando no coqueiro do fundo. Trouxe a cuia de água. Sentou do lado. Não perguntou nada ainda. Havia perguntas que tinham hora certa, e essa hora não era agora. Agora era só a soleira. A água. O silêncio de quem chegou e foi recebido. O cheiro de capim santo e terra molhada. E a certeza quieta e firme como raiz de pau-ferro de que o sítio sempre coubera mais uma. Há no interior do Brasil um tipo de mulher que o mundo tenta dobrar, mas que não aprende a curvar. Não porque seja feita de pedra, mas porque foi feita de algo mais difícil que pedra. De teimosia com raiz, de silêncio que guarda e de mão que não larga. Lindaura Quitéria de Brito não foi heroína de nenhuma novela. Teve medo, teve dúvida, teve noite sem dormir e manhã sem certeza. Mas teve também a recusa antiga, plantada nela desde menina pela mangueira torta do terreiro do pai, de aceitar que o fim de uma estrada é o fim da história. E foi essa recusa, mais que qualquer sorte ou milagre, que fez o sítio Pau-Ferro florescer e que fez dele, ao fim, não apenas uma casa, mas um porto. Porque todo porto começa com alguém que decidiu ficar. Se essa história tocou o seu coração, compartilha ela agora com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível. Tem gente por aí carregando o peso de uma trouxa no braço e precisando saber que há porta que abre. Inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana tem uma mulher dessas esperando para ser contada. E comenta aqui embaixo. Qual foi o momento dessa história que mais apertou o seu peito? A gente quer saber. Fique com Deus.